E você já ouviu falar no creme mágico? Esse recheio está fazendo muito sucesso em um curso pago e realmente eu considerei um creme mágico pela textura, sabor e rendimento. E é claro que eu tinha de trazer essa versão aqui para vocês. Na verdade, aqui é o meu creme mágico. Então, vamos comigo conferir esse conteúdo e anotar todas as dicas importantes e preparar também o creme mágico para suas receitas e apresentar essa novidade para os seus clientes, pois vale muito a pena. Então, para esse recheio, eu utilizei uma caixa de leite condensado, a tradicional de 395 gramas. E eu sempre falo, gente, utilize ingredientes de boa qualidade, para você ter um bom resultado final. 80 gramas de leite em pó, dá em torno de 7 a 8 colheres de sopa, se você não puder pesar. Como o nome desse recheio é creme mágico e não recheio de leite ninho, você pode utilizar sim outro leite em pó da sua preferência. Utilizei também uma colher de sopa não muito cheia do leitinho, que eu falo que é meu pozinho mágico, que intensifica muito o sabor dos recheios, e uma colher e meia de farinha de trigo. Os dois ingredientes aqui são opcionais, você utiliza se você quiser. Se não, pode continuar a receita, que você terá também um recheio perfeito. E como falei, esse creme mágico eu dei a minha versão, mas é claro que vocês também podem dar a versão de vocês. E não é por conta desse pote de sorvete que é creme mágico não, tá, gente? Já mostro pra vocês o porquê. Já misturo tudo muito bem no leite condensado para assim evitar os gruminhos. Depois eu venho com 2 caixinhas de creme de leite, totalizando aqui 400 gramas. Misturo tudo muito bem novamente, como eu sempre falo, o creme de leite também contém alguns espessantes, pode olhar aí na caixinha. E se a gente não faz esse processo bem, dependendo do lote, o nosso recheio também fica com alguns gruminhos. E 80 gramas de chocolate branco e também vou colocar uma colher de sopa de margarina sem sal. Se você não tiver ele, pode ser cobertura fracionada. Já tem de ótimas qualidades no mercado. Pode ser também aquelas barrinhas que a gente compra no mercado, às vezes já vem exatamente nessas medidas. Já fica a dica para você não deixar de preparar seu creme mágico, né? E outra coisa, gente, faça a primeira vez a receita exatamente do jeito que pede, para vocês sentirem também esse sabor incrível. Depois, elabore mais receitas e compartilhe com a gente. Deixe aqui nos comentários, porque muitos comentários também me incentivam para receitas novas e também a gente pode ajudar mais pessoas. Todos os ingredientes na panela, agora é só misturar muito bem até atingir o ponto. Eu vou utilizar aqui em um ponto mais firme, porque eu também quero rechear um bolo com ele. Mas dependendo do que você for preparar, você pode modificar o ponto. Se for para um recheio de bolo de pote, copo da felicidade e o principal, hein, gente, já anota essa dica. Para sobremesa, você dá sempre um ponto antes. Sobremesas que a gente pode preparar para a próxima data comemorativa, e eu também já penso muito no fim do ano, onde a gente consegue vender bastante. E esse creme é realmente para inovar os sabores. Aqui eu estou preparando no fogo médio. Como eu falei, precisa mexer sempre até atingir o ponto. Não pode parar de mexer para não queimar, né, gente? Eu quero manter ele bem clarinho. E no início do vídeo, vocês viram que realmente fica um creme bem branquinho mesmo. E o meu recheio já está chegando no ponto que eu preciso. Nessas quantidades, é nítido, porque eu já vou passando a espátula, ela vai fazendo marcações. E como eu falei, eu quero um recheio bem firme, eu quero rechear mesmo o bolo.
E será nesse ponto, quando eu passo a minha espátula, ele faz um caminho que se fecha lentamente. Eu pego o meu recheio, coloco sobre ele mesmo, ele não se desfaz, fica ali os montinhos, e o recheio vai caindo em pequenos blocos. Transfiro todo esse recheio para um outro recipiente e coloco um plástico em contato de toda a superfície. Vou deixar esfriar na geladeira. O tradicional, eu deixo esfriar em temperatura ambiente. Vocês já vão entender porque precisa ser na geladeira. Nesse caso, eu deixei de um dia para o outro na geladeira, mas se você não tiver esse tempo, o importante sempre é deixar o recheio bem gelado. E por enquanto, vocês devem estar falando, cadê a parte do recheio mágico? Realmente, gente, ainda não aconteceu a mágica, mas ela já vai acontecer. Aqui já é o outro dia, o meu recheio já está bem gelado. E olha como ele fica bem firme mesmo, porque aqui eu já dei um ponto firme e também ele foi para a geladeira, ele já estruturou totalmente. Vou pegar esse recheio e transferir ele para um outro recipiente. Eu coloquei aqui no refratário de vidro só para ficar melhor para eu mostrar para vocês. E agora que entra o produto que fará a mágica nesse recheio. É o chantilly em pó, é isso mesmo, tá, gente? Chantilly em pó. E aqui eu utilizei 6 colheres de sopa. Na descrição, eu vou deixar as medidas em gramas para vocês. E esse chantilly tá marcando que ele já vem com um toque de leite em pó e realmente o sabor dele é muito gostoso. Ele vai fazer diferença também no recheio, tanto na textura e no sabor. E o melhor de tudo, gente, rendimento. Se vocês separarem aqui a quantidade do meu recheio, ele tá distribuído em colheradas, ele não tá ali realmente nivelado. O rendimento dele muda muito. Coloco o meu chantilly sobre o recheio, vou tentar dar uma envolvida. É um pouco difícil aqui, porque o meu recheio tá bem gelado. Mas depois, eu vou vir com uma caixinha de creme de leite, aí fica mais fácil para misturar. E essa caixinha de creme de leite também precisa estar gelada. Do mesmo jeito, o recheio não tá gelado, a caixinha também precisa. Por quê? Se vocês olharem ali a orientação do fabricante do chantilly em pó, ele pede para bater em leite gelado. Para quê? Para ter o rendimento. Então, quanto mais gelado e mais batimento, a gente ganha no rendimento. Depois que eu envolvi um pouco o chantilly em pó no recheio, eu venho com o meu creme de leite. Eu gosto de envolver ele um pouco antes, porque o pozinho dele é bem fino. Se a gente não envolve, vai espirrar esse pozinho para tudo quanto é lado. E vou fazer a mesma coisa, também vou tentar envolver no creme de leite, justamente para eu não perder ingredientes. E é só bater muito bem, cerca de 7 minutos. Bate bem, tá, gente? Como eu falei, é pra gente ganhar no rendimento. No começo, é um pouco difícil mesmo de bater, só que depois vai ficando melhor porque o recheio tava gelado. E percebam como está esse recheio agora, até mesmo na textura. Depois percebam a mudança na textura e no rendimento. Aí que acontece a mágica, né? E também o sabor não deixa a desejar. E, gente, aqui é chantilly, mas é o chantilly em pó. Então, não fica a mesma coisa se eu utilizar o chantilly batido e agregar no recheio. Vocês vão perceber até no vídeo que fica diferente. A textura lembra um pouco quando a gente utiliza o emulsificante, só que ele fica muito mais firme do que o emulsificante. E também não fica, tipo, liguento. Às vezes, o emulsificante pode deixar assim. Aqui não fica e fica numa estrutura legal ainda pra gente rechear um bolo festivo. E esse recheio, a princípio, eu vou recomendar para vocês apenas em bolo festivo mais baixinho, não muito alto, bolo de vitrine, bolo de fatias, bolo de pote, copo da felicidade e sobremesas. Mas como falei, bolo de pote, copo da felicidade e sobremesas precisa mudar a textura dele.
E por que, a princípio, eu não recomendo em bolos altos e de andar? Porque eu ainda não testei, tá, gente? Eu não tenho propriedade de chegar aqui e falar para vocês que podem fazer. Se eu for testando e der tudo certo, eu compartilho com vocês. Se der errado, eu também conto. E quem fizer esse recheio, volte aqui nos comentários e conte, porque eu amei de verdade, por isso que eu tinha que vir aqui e compartilhar com vocês. E sobre o chantilly em pó, a gente encontra facilmente em lojas de confeitaria, tá, gente? Dependendo aonde a pessoa mora, não encontrar com tanta facilidade, na internet vende, principalmente na loja Santo Antônio, que entrega para o Brasil inteiro. E uma outra coisa, tá, gente? Eu parei várias vezes aqui o batimento para eu limpar a tigela da batedeira, para ficar tudo por igual mesmo. Eu não fui mostrando porque não tem necessidade, mas você aí no seu batimento, você também vai sentir essa necessidade. Parei o batimento e eu pedi para vocês observarem, né? O recheio tava naquele volume, mas distribuído em colheradas. Ele não tava totalmente distribuído na tigela da forma que está aqui. E, gente, olha o rendimento e olha que textura linda. Aqui ele tá mais molinho porque eu acabei o batimento agora. Eu vou levar ele novamente para a geladeira para mostrar o recheio mesmo, a textura que ele fica depois de refrigerado. E ele ficou mais clarinho também, e aqui no vídeo dá para ver nitidamente que fica diferente a textura de quando a gente acrescenta o chantilly batido. E eu pesei esse recheio para mostrar certinho para vocês. Peguei ali a travessa, descontei ela, é a função tará, aí você desconta o que tá em cima da balança. Agora, o que eu colocar aqui é somente recheio. Deu 1 quilo de recheio. E essa quantidade você consegue preparar aí tranquilamente um bolo de 2 quilos a 2,8 kg. Vai depender também da sua massa, decoração e também se você utilizar frutas aqui com esse recheio, que super combina. Abacaxi também, pêssego, eu acho que esses recheios clarinhos combinam muito. E nesse momento eu também consigo mostrar para vocês que não fica a textura quando a gente utiliza o emulsificante. E eu não tenho problema nenhum com emulsificante, né, gente? Mas eu sei que algumas pessoas não gostam. E como falei, tampei esse recheio e levei para a geladeira de um dia para o outro para eu mostrar essa textura maravilhosa. Aqui ele já tinha gelado totalmente, olha como ele ficou firme. E olha essa textura, gente. Fica parecendo um sorvete, uma mousse. Para mim, ficou simplesmente maravilhoso e o nome representou como creme mágico. E esse creme eu já aproveitei e recheei um bolo. Esse bolo daria tanto para vitrine ou festivo. Essas quantidades eu fiz com a massa de 4 ovos. Já tem receita aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, se você quiser aproveitar também a receita completa. E a montagem, como me rendeu 1 quilo de recheio, eu vou fazer 2 camadas, então cada camada eu vou colocar 500 gramas de recheio. Essa montagem eu fiz na forma 20. E sobre a validade do recheio, eu testei, deu 7 dias em refrigeração sempre. E lembrando, tá, gente? A gente sempre tem que passar uma validade segura para o cliente, tem que vencer bom para ele. Sobre congelamento, eu ainda não testei, mas irei testar e compartilhar com vocês em outros cremes mágicos, pois eu quero elaborar mais sabores e compartilhar para vocês. Quer dizer, com vocês. Então, já deixa aí nos comentários para mim sugestões de sabores. Eu já estou pensando no creme mágico de chocolate, deve ser maravilhoso. E também deixa aqui se vocês gostaram desse recheio para eu trazer mais sabores aqui para vocês. E se gostarem, te ajudou, gente, compartilhe para mais pessoas. Esse recheio merece. E com ele eu fiz um bolo de 2,2 kg, tá passando aí na tela para vocês, um bolo simples, sem frutas. Então, você consegue facilmente chegar a um bolo de 2,5 kg.